você está aqui nesse vídeo, é porque você deve estar perdido no estudo da reforma tributária. E você quer se acostumar com algo que é fundamental para você estudar, quando você começa algo novo, né? É você entender o vocabulário, a terminologia específica daquela área de conhecimento. É, Você até pode já estar ambientado na área tributária, mas aqui, quando a gente fala de reforma tributária sobre consumo, ela tem um conjunto de termos próprios, específicos, só dela. E é importante você se familiarizar para você entender realmente de forma bastante completa a reforma tributária. E já aviso, você está aqui nesse vídeo, você já deve ter percebido que é a parte 2, né? Você já assistiu a parte um? Se não, pausa esse vídeo, vai assistir a parte um, né? É fundamental que você assista lá a parte um e depois venha para a parte 2. Faça isso, faça isso. Eu até vou colocar aqui, para facilitar para você, vou colocar aqui no card, né, não sei onde que vai ficar, provavelmente ali em cima, o link para você assistir a parte um. Vou facilitar a sua vida, vou facilitar a sua vida. Então é isso. Vamos começar o vídeo, mas antes disso, se inscreva, vem virar acadêmico da reforma tributária e te peço uma coisa, se ao final do vídeo você gostou do vídeo, dê o like. Dê o like, que é fundamental, é muito importante pra gente. Mas não vamos enrolar, não. Vamos começar o negócio. Vamos começar o negócio. Roda a vinheta que a gente já volta. Tamo aqui, olha aí, né? O vocabulário básico da reforma tributária, parte 2. Parte 2, vamos lá. Temos aí alguns termos muito importantes, né, para a gente entender mesmo aí essa dita reforma tributária. Vamos lá, sem perder tempo? Então vamos lá, vamos aqui para o slide, né? Vamos ver aí o primeiro termo, né? Então, olha aí, uso e consumo pessoal, né? Se você viu, e eu peço que você veja o primeiro vídeo, né, a parte um, aí a gente falou lá do crédito financeiro, né, do crédito amplo, né, para a gente ter realmente um sistema não cumulativo, né? Isso é fundamental para a concretização da neutralidade, do princípio da neutralidade, ter débito-crédito, né? E com isso a gente efetivamente tem um tributo sobre o consumo, né? Vai incidir lá efetivamente, né, na etapa do consumo final. Porque no meio da cadeia o crédito anula o débito, então a gente efetivamente ali, a empresa, a pessoa jurídica, ela não sente a tributação. Ela não sente. Quem vai sentir efetivamente vai ser ali o consumidor final, aquele que adquire um bem ou um serviço e não pode se acreditar. Só que aí, pessoal, vamos ter situações específicas, né, em que a empresa adquirir certas coisas, por exemplo, bebida alcoólica, armas e munições, joias, obras de arte, são situações, né, que normalmente a empresa adquire, óbvio, se ela não exercer venda de obra de arte, venda de bebida alcoólica, venda de joias, enfim, né? Normalmente ela adquire isso para o uso de seus diretores, para o uso de seus sócios, ou para o uso de seus empregados, né? Então, às vezes, um diretor quer ter lá no seu escritório uma bebida para ele tomar e relaxar. Pessoal, isso não vai gerar crédito, porque isso não está sendo utilizado na atividade econômica da empresa. Então, aí, nesses casos, esses casos bem residuais, a empresa, quando for adquirir, ela não vai gerar crédito. Por quê? Porque quem está consumindo efetivamente é a pessoa física, do diretor, do sócio, até mesmo aí, dos empregados. Então, a gente vai ter essas situações aí em que a gente não gera crédito, né? Vão ter situações em que a pessoa jurídica adquire, né, um bem, e aí depois ele vai ser utilizado ali para uso e consumo pessoal, sei lá, dos seus empregados, dos seus diretores, né? Então, se ela gerou crédito, né, como que eu faço para anular esse crédito? Tem duas formas, ou eu estorno o crédito, né, ou eu gero um débito respectivo, né? E aí funcionaria como se eu estivesse tributando o uso e consumo pessoal, né? Se eu me creditei, aí obviamente, né, ou eu estorno o crédito, ou eu tributo, ou gero um débito, né, referente ao uso e consumo pessoal desse bem, que quando eu adquiri eu me creditei. Ok, pessoal?
Então, uso e consumo pessoal. E outro ponto, é diferente de uso e consumo da empresa, tá? Né? Quando a empresa for adquirir um bem para limpar o escritório, ela vai poder se creditar, porque isso está sendo utilizado na atividade da empresa. No seu uso e consumo da pessoa jurídica. Aí gera crédito no normal. Né? Não acho que uso e consumo pessoal, a mesma coisa lá do uso e consumo na área do ICMS, que não gerava crédito. Que não gerava crédito. Aqui vai gerar. Aqui vai gerar. Né? Ah, eu comprei material de escritório. Né? Eu comprei material de escritório, ou paguei a conta de energia elétrica da sede administrativa da empresa. Vai gerar crédito. Vai gerar crédito. Está acostumado, né? Segregar conta de energia elétrica do escritório, da indústria, né? Que aí faz diferença em relação ao crédito do ICMS, né? Aqui, energia elétrica sempre vai gerar crédito. Sempre vai gerar crédito. Ok? Então vamos lá. Qual é o próximo termo aí, pessoal? Cálculo por fora. A gente até comentou sobre isso quando a gente falou sobre a transparência, né? No vídeo 1. Se você não assistiu, assista. Ok? A gente fala da transparência, principalmente quando a gente fala de carga tributária, né? O contribuinte tem que saber efetivamente o quanto que ele está pagando de tributo, né? E aí isso tem que vir destacado na nota. E uma das formas disso ser transparente é que esse cálculo seja feito por fora. Né, por fora. O que, que é? O próprio IBS-CBS não vai integrar sua própria base de cálculo, diferentemente do que acontece com o ISS, com o ICMS, PIS/COFINS, que eles integram a sua própria base de cálculo. Imagine que coisa doida, né? Eles integram a sua própria base de cálculo. A base de cálculo do ICMS, o ICMS está lá dentro. Da mesma forma, o ISS e a PIS/COFINS. Isso não vai acontecer, pessoal, com o IBS-CBS. Eles não vão integrar a sua própria base de cálculo, ok? Então o IBS não vai integrar a base de cálculo do IBS, né? E também não vai integrar a base de cálculo da CBS. Né? E a CBS é a mesma coisa, não vai integrar a sua própria base de cálculo, não vai integrar a base de cálculo do IBS. Né? Então isso é bastante importante para a gente ter transparência quanto à carga tributária que efetivamente o contribuinte paga. Ele precisa saber exatamente, tá? A carga é efetiva. Ele precisa saber exatamente. Né? E isso tem que estar muito próximo, né, da alíquota efetivamente que incide na operação. Né? Porque quando tem o cálculo por dentro, aí surge a figura da alíquota nominal e da alíquota efetiva, porque o próprio tributo incide sobre ele mesmo. Então, na verdade, a alíquota nominal é diferente da alíquota efetiva. Isso não vai existir no caso do IBS e CBS. Ok? Então, vamos seguir. E aí, pessoal, tributação no destino, isso é bastante importante, né? Então, agora, diferentemente do que acontece no ISS, regra geral, o ISS incide aonde o prestador está estabelecido, né? Onde está o estabelecimento do prestador. No caso do ICMS, no caso do ISS tem até algumas exceções, mas a regra geral, que você tem lá na Lei Complementar 116, é onde está o prestador. Tem algumas exceções, onde o serviço efetivamente é prestado, onde está o tomador, mas pouquíssimas exceções. Né? No caso do ICMS, a gente tributa onde que está a empresa. Tem a questão do diferencial de alíquota, que aí uma parte, em operações interestaduais, você envia para o estado destinatário. Né? Então, no caso do ICMS, já há um misto, né? Origem e destino. No caso do IBS-CBS, pessoal, é tudo no destino. É tudo no destino. Então, você pega uma empresa, que está no município de São Paulo, estado de São Paulo, e vende uma mercadoria, e essa mercadoria ela vai ser entregue lá no estabelecimento do município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o IBS-CBS vai incidir para o município de Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais. Eu vou aplicar a alíquota do destino. Vou aplicar a alíquota de destino. Depois a gente grava um vídeo para falar um pouco aí da questão da alíquota, né? Que eu acho que é bastante importante. Então, a gente muda a lógica da tributação na origem, como regra, para tributação no destino. Então não me interessa onde a empresa tá localizada, o que me interessa é aonde que é o destino da operação. Né? Aonde que é o destino da operação. E um ponto que eu quero que vocês coloquem na cabeça, não associem necessariamente destino com um local do domicílio do adquirente. Né? Porque muita gente associa destino como local do domicílio do adquirente. Não, é o destino onde efetivamente você consome, aquele bem ou aquele serviço. Vou dar um exemplo. Você é domiciliado em São Paulo, mas você vai se hospedar num hotel em Salvador.
Pessoal, o fato de você ser domiciliado em São Paulo não significa que o IBS e a CBS, na prestação desse serviço de hospedagem, vai incidir para São Paulo, né? Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Não, vai incidir lá para Salvador, Bahia, né? Por quê? Porque você frui aquele serviço lá no estabelecimento do hotel, né? Então, o destino da operação é ali onde está o hotel, né? Onde está o estabelecimento de hospedagem, ok? Então não associa, né? Depois a gente vai até gravar alguns vídeos para discutir essa questão do destino, né? Que está sendo discutido no Congresso, no PLP 68. Depois a gente grava um vídeo, porque esse é um assunto bastante importante, né? Mas já se acostuma, IBS, CBS não é tributação na origem, é tributação no destino, tá? Então vamos lá, próximo termo. Próximo termo, pessoal. Alíquota de referência. Você já deve ter escutado, né? Como um dos pressupostos dessa reforma é manter de forma agregada a arrecadação dos entes. Tá? A arrecadação que os entes tinham, cobrando PIS/COFINS, cobrando ISS, ICMS, IPI, IOF, a ideia é manter. A gente não está querendo reduzir a carga. Depois, quando a gente implementar a reforma tributária do patrimônio, da renda, e aí a gente majorar a carga tributária nesse outro contexto, aí a gente consegue depois, eventualmente, diminuir a carga tributária sobre o consumo. Porque essa que é a ideia, né? Países desenvolvidos tributam muito mais o patrimônio e a renda, né, do que o consumo. O Brasil é o contrário. Então a gente está querendo passar por um processo, né, de remodelagem do nosso tipo de carga tributária, né? Mas isso é com o tempo. Tá? Por hora, pessoal, agora, nesse exato momento em que a gente está implementando a reforma tributária sobre o consumo, né, a gente quer manter a carga. E eventualmente depois a gente vai poder modificar ali essa carga. Mas a gente primeiro aumentar a carga sobre patrimônio, renda, né? E depois pensar em diminuir a carga sobre o consumo. Tá? Mas a ideia, por hora, é manter. Né? Manter. E surge essa figura da alíquota de referência. Né? Então, quando a gente fala manter a carga, pessoal, não é manter a carga em um determinado setor econômico, setor de serviço, indústria, comércio, ou manter a carga de um determinado município, de um determinado estado. Não, é manter de forma agregada. Então, vão ter setores em que vai haver uma majoração da carga. Vão ter setores que vai ter uma redução. Vão ter entes que vão perder, né, com a reforma. Por isso que vão ter mecanismos para mitigar essas perdas. Tá? Obviamente, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Depois a gente até pode gravar vídeos para falar sobre isso. Né? Mas a ideia é, de forma agregada, quando eu analiso os municípios de forma agregada, né, a arrecadação do IBS da parte municipal vai ser igual do que os municípios vinham arrecadando de ISS. Né? No caso dos estados, né, a gente vai manter a arrecadação agregada do ICMS. E no caso da União, né, ali PIS/COFINS com IPI, e a questão do IOF, que perde o seguro. Né? A gente até falou sobre isso em vídeo já aqui no canal. Tá? Então, a alíquota de referência é exatamente a alíquota de referência, né, para a CBS. A gente vai ter uma alíquota de referência para o IBS estadual, né? Porque quando a gente fala de IBS, pessoal, é o somatório da alíquota de IBS estadual com a alíquota de IBS municipal. Né? Então, por isso que alguns gostam de falar que a gente não tem um IVA dual, a gente tem um IVA trial, que é a CBS, que é a parte federal, e o IBS tem a parte municipal e a parte estadual. Né? Então, quando eu falo IBS, é o somatório da alíquota estadual com a alíquota municipal. Então, a gente vai ter uma alíquota de referência para a CBS, uma alíquota de referência para o IBS estadual e uma alíquota de referência para o IBS municipal. E não é para cada ente, não, é uma única alíquota de referência, porque a ideia é manter a arrecadação de forma agregada. Né? E essa alíquota de referência vai ser fixada pelo Senado Federal por meio de uma resolução. O TCU vai fazer os cálculos, né, seguindo uma determinada metodologia a ser desenvolvida, óbvio, isso está basicamente descrito, tem que estar descrito nas leis complementares, mas aí vai ter que ter um detalhamento maior, aí
pelo Comitê Gestor, pela Receita Federal, o TCU vai executar esses cálculos, né? É confirmado pelo Comitê Gestor pela Receita Federal e é enviado o valor, né, de 3 alíquotas de referências distintas. E aí o Senado edita, né, essa alíquota de referência, né, que vai exercer um papel fundamental durante a transição, lá de 2029 a 2032. Em especial quando a gente fala de IBS, né? Porque aí o ICMS vai reduzindo, o ISS vai reduzindo e o IBS vai crescendo, né? O IBS estadual, o IBS municipal vai crescendo, né? Quando eu falo alíquota de referência. Ok, pessoal? Né? Essa é a alíquota de referência. Os entes são obrigados a se utilizar da alíquota de referência? Não, eles podem adotar alíquotas menores, tem um certo limite, né? E alíquotas maiores do que a alíquota de referência. Né? Se eles não falarem nada, aí obviamente se aplica a alíquota de referência. Ok? Mas depois a gente vai gravar, isso é um assunto importante, gravar um vídeo só para falar sobre a alíquota de referência, a sistemática de alíquotas aí no caso do IBS e da CBS. Ok? Então vamos ver o próximo termo aí, pessoal. O próximo termo. Split payment. Você já deve ter escutado falar disso, né? Split payment é o tal do pagamento dividido. Então, você vai lá adquirir uma mercadoria, né? E aí na hora de você pagar o boleto, ou fazer o Pix, ou passar o seu cartão de crédito, né? Você, obviamente, o estabelecimento te emitiu uma nota, e na nota fiscal tem lá, o valor da mercadoria, R$ 100, né? E aí você tem lá 28%, de IBS-CBS, né? Quando a gente fala a alíquota que vai incidir na operação é o somatório da alíquota do IBS mais a alíquota da CBS. Vamos supor que deu 28%, tá? 28%. E aí a gente tem ali 19% é IBS. Aí não interessa qual é a parte municipal, qual é a parte estadual. 19% é IBS, que é o somatório da parte municipal com a parte estadual. E 9% da CBS, que dá no total, né, 19 mais 9 dá 28%. Então, dos R$ 100, você vai pagar R$ 28 de imposto. Então, no total dá 128, tá? Então, na nota, você está pagando de mercadoria R$ 100 e está pagando 28 de imposto. Né? R$ 9 de CBS e R$ 19 de IBS. O que vai acontecer? Você vai pagar 128. Ele não vai, né? Ele não vai todo esse valor total para o fornecedor. Não vai, não vai. Na verdade, os meios de pagamento eles vão dividir esse pagamento. Então, os R$ 100 ele vai encaminhar para o fornecedor, né? Que é o valor referente à mercadoria. E os R$ 28 ele vai mandar para o fisco. Né? Uma parte vai mandar para a Receita Federal e uma parte para o Comitê Gestor. E pronto. Né? Essa operação, o valor do tributo já está quitado. Já está quitado. Né? Já está quitado. Então, não há mais a possibilidade, né, ao adotar o split payment, de esse valor você pagar para o fornecedor e depois ele não pagar para o fisco. Né? Entrou ali na conta do fornecedor e aí ele até apura o tributo, declara, né, que deve um determinado valor, né, aplica ali a não cumulatividade, pega os seus créditos para quitar os débitos, aí se estipula ali um valor e aí ele não paga, ele é um devedor contumaz. Né? Com o split payment isso vai reduzir bastante. Isso vai reduzir bastante. Óbvio, pessoal, aí tem detalhes, mas e o split inteligente, né? Na hora de efetuar o pagamento, as instituições de pagamento, né, administradora de cartão de crédito, ou o Banco Central que administra o Pix, ou as instituições financeiras ali, detentoras da estrutura, né, do arranjo de pagamento do boleto, elas vão ter que fazer algum tipo de consulta no sistema do Comitê Gestor, da Receita Federal, para ver se aquela empresa tem crédito. Né? Porque você vai enviar o valor total do tributo, né, para o Comitê Gestor, para a Receita Federal, mas a empresa tem crédito para quitar esse tributo. Então, a depender da situação, depender da consulta que é feita lá, falou, essa empresa tem crédito para quitar aqui com esse débito dessa operação aí que ela está vendendo a mercadoria. Então não precisa fazer o split. Ou se for fazer o split, só de uma parte. Né?
né? Então aí você não precisa enviar tudo, o valor total do tributo para o Comitê Gestor para a Receita Federal, né? Você pode enviar tudo para mim porque eu tenho crédito suficiente para quitar esse tributo. Então não precisa fazer o split, pode me enviar os R$ 128. Ou você vai me enviar 115, né, 110, porque eu tenho crédito para quitar ali uma parte desses débitos. Né? E aí, outra parte, você faz o split e direciona a diferença para o Comitê Gestor para a Receita Federal. Então, essa consulta aos sistemas da Receita do Comitê Gestor é fundamental para não interferir ou interferir o mínimo no fluxo de caixas da empresa. Então, esse é o tal do split payment. Ok, pessoal? Então, ah, vamos. Provavelmente, certamente, vai gravar um vídeo explicando aí, mostrando com um desenho como que funciona na prática aí o split payment. Espera que vai sair esse vídeo aí. Eu sei que gera bastante dúvidas aí em todos vocês, tá? Cashback, né, pessoal? Né? Esse é importante conceito trazido aí com a reforma tributária, né? Então, é uma forma de você devolver parte do imposto, do tributo incidente numa determinada operação, para a população de baixa renda. Né? Então, ao invés de você trabalhar com um monte de alíquota diferenciada, que nem a gente estava acostumado, com ISS, com ICMS, com IPI, conforme a essencialidade, não é que a gente não está diferenciando mais a alíquota do IBS e CBS, a gente diferencia, tem várias hipóteses ali de alíquota reduzida, com serviço de comunicação, serviço de educação, tem a cesta básica, né? Tem também alguns produtos agrícolas, né? Alguns tipos de alimento que tem alíquota reduzida. Então, a gente não esqueceu, a gente não deixou totalmente de adotar alíquotas reduzidas em função da essencialidade. Função da essencialidade da mercadoria. Né? Mas um IVA realmente modelo ideal, modelo puro, é a alíquota única. Né? Você trabalha com cashback. Porque se mostrou muito ineficiente você trabalhar com isenções, com incentivos fiscais, com alíquotas reduzidas. Né? Trabalhar com a questão da seletividade, diferenciar as alíquotas. Por quê? Porque, pessoal, você vai beneficiar o rico e o pobre. Né? E, na verdade, você só quer beneficiar o pobre. Né? Então, o ideal era ter uma alíquota única, e você trabalha com cashback personalizado. Aí você vê realmente a renda da pessoa. Né? Aí você devolveria ali 100%, ou 50%, ou 20%, a depender da situação, né? Do valor que é pago, né? Que incide, né? De BS CBS naquela operação. E aí, aquele adquirente, né? De baixa renda, ele sente uma carga efetiva menor. Né? Mas aí você devolve, você faz esse cashback de forma personalizada. Aí você olha, essa pessoa está cadastrada no CadÚnico, ou ela é beneficiária de algum benefício de assistência social, então, obviamente, ela está consumindo aquele produto, submetido ali à tributação do IBS e CBS, mas para ela, em específico, eu estou devolvendo um percentual, sei lá, 50% ou 100%, do tributo, do imposto que incide naquela operação. Aí o rico, ou o cara da classe média que vai adquirir, eu não devolvo nada. Né? Então aí ele sente a carga tributária total. Né? E aí o adquirente de baixa renda, né, eu devolvo. E aí, ao devolver, ao aplicar o cashback, aí eu faço com que a carga tributária efetiva daquela operação, em que o adquirente é de baixa renda, seja menor. Né? E aí eu consigo aplicar a seletividade de forma direcionada para a população de baixa renda, que efetivamente precisa, né, ter esse benefício. Ok? Então esse é o cashback. Né? Então a gente vai aplicar o cashback, mas a gente continua também aplicando alíquotas reduzidas, olhando também para a essencialidade. Esse é um dos parâmetros na hora de definir as hipóteses de alíquota reduzida ali do IBS e da CBS. Tá bom? Então vamos ver aqui o próximo termo. Né? Regime específico, pessoal. É bastante importante, né, a gente entender que a gente vai ter o regime geral, né, em que a empresa, vamos supor, a contribuinte regular aí do IBS e da CBS, ela não está em nenhum regime específico, nenhum regime diferenciado, né, não está
ela não comercializa nenhum bem de serviço, não pratica nenhuma operação com bem de serviço, que está em alguma alíquota reduzida, ela não está na Zona Franca de Manaus, não está no Simples Nacional. Ela está realmente no regime geral. Não cumulatividade plena, né? Débito e crédito, aplico ali a alíquota cheia, né? A alíquota cheia, por volta ali de 28, 26, 28%, né? Então, base de cálculo ali é o valor da operação, pode ter ali alguns ajustes. Então, esse é o regime geral. E a gente vai ter alguns regimes específicos, né, com combustível, serviço financeiro, operações com bens imóveis, bares e restaurantes, agências de turismo, parques de diversão e parques temáticos. Então, a gente vai ter alguns regimes específicos, né, em que a gente obviamente, poder alterar a questão da não cumulatividade, vai ter ali, poder ter restrições ao crédito, forma de apuração, né, do tributo, pode não ser débito e crédito, a gente trabalha ali com receita bruta e algumas deduções nessa base de cálculo. Eu vou poder trabalhar com alíquota uniforme, né, aí independente do destino, né? Não trabalha ali na hora de definir a alíquota, né, com o critério do destino. Eu utilizo uma alíquota uniforme, por exemplo, no regime específico de combustíveis, né, em que eu tenho uma alíquota uniforme, uma tributação monofásica, né, porque no regime geral eu tenho aí o IBS-CBS como um tributo plurifásico, incidente em várias etapas da cadeia produtiva, ok? Então o regime específico é isso, eu pego as regras, né, de tributação do IBS-CBS, referentes à não cumulatividade, tributação no destino, apuração da base de cálculo. Eu altero, né, adapto essas regras à realidade de um determinado setor, combustível, serviço financeiro, operações com imóveis, né, dentre outros. Aí eu tenho um regime específico, que tem regras específicas. Tem regras específicas, tá? Então a gente tem que acostumar com essa nomenclatura. Um outro termo, regime diferenciado. Quando a gente fala de regime diferenciado, pessoal, a gente tem que diferenciar, né, o regime diferenciado diferencia do regime específico. No regime diferenciado, a única diferença que eu tenho é a alíquota. Ela segue todas as outras regras, né, de débito e crédito, de creditamento, de base de cálculo, tributação plurifásica. Eu só vou ter ali uma regra em relação à alíquota. Ela vai ter ali uma hipótese de alíquota reduzida, ou de 30%, ou de 60%, ou alíquota reduzida a zero, né, redução aí de 100% da alíquota. Então aí eu tenho os regimes diferenciados. Então vão ter várias hipóteses, né? No caso de 30%, tem lá os serviços profissionais, que tem profissão regulamentada, os de 60%, serviço de saúde, de educação, medicamento, vai ter ali produtos para saúde menstrual, vai ter transporte coletivo de passageiros, e aí vão ter hipóteses que vão poder ter redução de 60% e redução de 100% também, né? Ora é redução de 60%, ora é redução de 100%, por exemplo, medicamento, dispositivos médicos. Então eu vou poder ter um tipo de medicamento que é reduzido em 60%, outro medicamento que é reduzido em 100%. A mesma coisa com dispositivos médicos, né? Então a gente também vai ter que costumar ali a depender do bem, do serviço, objeto de uma determinada operação, a gente vai poder enquadrar em alguma hipótese aí de regime diferenciado, hipótese de alíquota reduzida, e isso interfere diretamente na alíquota, que vai, obviamente, incidir sobre aquela operação. Ok? Então vamos lá. Qual é o outro aqui? Regime favorecido. Né? Então, pessoal, regime favorecido, a gente tem o Simples Nacional, né? Então, as microempresas, as empresas de pequeno porte podem optar ali ao regime do Simples Nacional. A gente tem as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, que ela vai ter todo um regramento específico ali referente a IBS-CBS. Alguns entendem que as hipóteses de crédito presumido, né, ali para produtor rural,
para produtor integrado, a gente tem lá as hipóteses lá de reciclagem, a gente tem as hipóteses também do transportador autônomo, pessoa física, que vai ter ali o crédito presumido, venda, né, tem também no caso, se eu não me engano, é, agora me falhou a memória. No caso de venda, venda de bem imóvel usado, por exemplo, vai vender um veículo seu usado, isso pode gerar o crédito presumido aí para concessionária. Enfim, pessoal, também tem, né, quando a gente fala de regime favorecido, essas hipóteses aí de crédito presumido. Mas regime favorecido mesmo, quando a gente pensa em redução de carga tributária, realmente eu estou favorecendo em termos de carga tributária aquela empresa, Zona Franca de Manaus e Simples Nacional. A gente está falando aí de microempresas, empresa de pequeno porte, também está falando também de microempreendedor individual, tal do MEI. Né? Agora surgiu essa figura nas discussões aí no Congresso Nacional, a figura do nano empreendedor, né? Que ofere ali uma receita até 40.500, que é 50% do limite do MEI, né? Que é 81 mil. Então tem a figura aí do nano empreendedor, que aí é não contribuinte do IBS e da CBS. Ok? Então, qual o outro termo aí? Comitê gestor. Aí, para a gente finalizar, pessoal, vocês vão ter que se acostumar com o comitê gestor do IBS. É algo super novo, é uma entidade pública sob regime especial. É isso que o pessoal sabe da natureza jurídica do comitê gestor. É uma fundação, uma autarquia, uma empresa pública, é um consórcio público. Pessoal, nada disso. Não tenta encaixar, né, o comitê gestor em nenhuma dessas categorias que a gente está acostumado do direito administrativo. É uma entidade pública sobre regime especial, porque ele tem lá independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira. Então, a ideia do comitê gestor é realmente a gente ter uma entidade pública para propiciar o exercício da competência compartilhada do IBS entre estados e municípios. Então como alguns gostam de falar, né? É uma das espinhas dorsais dessa reforma tributária, né? Principalmente quando a gente fala de IBS, né? Essa reforma só para de pé se o comitê gestor for muito bem estruturado. É ele que vai centralizar a função da arrecadação e da distribuição dessa arrecadação entre os entes federados. Ele que vai ser o responsável por editar o regulamento único do IBS. Então a gente não vai ter um regulamento do IBS em cada estado, como tinha para o ICMS, como tinha para o ISS, não, um regulamento único do IBS que vai ser feito de forma conjunta com a Receita Federal, né, que vai editar aí o regulamento da CBS. E também vai ser responsável por decidir o contencioso administrativo, né, do IBS. Né? Então, o comitê gestor também vai ter o papel de coordenar as atividades de fiscalização, de cobrança, né, que vão ainda estar vão ser de responsabilidade aí das administrações tributárias locais, mas que vão exercer essas funções, né, de forma coordenada, e essa coordenação vai ser exercida, vai ser executada pelo comitê gestor do IBS. Ok? Então, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é isso. Então, era isso, hein? Era isso que eu queria tratar com vocês. Né? A gente finalizou. Foram dois vídeos, né, para a gente conversar sobre o vocabulário básico da reforma. Acho que a gente deu para discutir os principais termos, as principais terminologias aí, realmente, que é fundamental você conhecer para realmente navegar com tranquilidade aí nesse tema, que é a reforma tributária. Espero ter contribuído de alguma forma, espero ter ajudado de alguma forma aí vocês entenderem esses principais termos. Óbvio que a gente vai aprofundar vários desses assuntos, a gente vai ter vídeos específicos, né, para realmente você ter uma visão bastante geral, bastante panorâmica e completa sobre a reforma tributária. Então é isso, né? Gostou do vídeo? Né? Se você gostou, pessoal, se não gostou, ok, né? Tem gosto para tudo, óbvio. Mas se você gostou, pô, ajuda a gente aqui, né? Dê um like, como eu falei para vocês, né, no começo do vídeo, e aproveita, se inscreva aqui, fique sabendo, sempre quando a gente for
publicar algum vídeo, você já fica sabendo, né? Se você é inscrito e ativou o sininho, você já fica sabendo. Opa, saiu o vídeo hoje aqui na Academia da Reforma Tributária. Deixa eu reservar um tempinho aqui para eu estudar sobre esse tema. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, né? E é isso. E é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.